Fala galera, bem-vindo a mais um Life 30Cast. Esse é o podcast que fala sobre business. Business para você que é profissional da área da saúde. Business de venda, de mercado, de crescimento, de prosperar, irmão. De como prosperar. A gente entrevista pessoas, profissionais da área da saúde que vão te falar, de dar dicas sobre business e também de conteúdo para a saúde. Como assim, Éder? Cara, viver mais, moço. Você quer viver até os 100 anos? Você precisa entender algumas coisas. Então, bem-vindo ao Life 30Cast. Hoje, com um convidado mais que especial. Eu tenho uma felicidade muito grande, cara. No network, conheci algumas pessoas que são pontuais, assim, profissionais incríveis. Um deles é o Dr. Daniel Figueiredo. Esse cara transforma vidas e não é somente Campo Grande. Hoje ele está numa das maiores clínicas do Brasil, melhores clínicas do Brasil, também atendendo em Alphaville, São Paulo. Dr. Daniel Figueiredo, não vou ficar te apresentando, porque o currículo, eu sei que seu currículo é extenso, eu quero que você fale quem é o Dr. Daniel Figueiredo. Seja bem-vindo. Obrigado, Éder, pelas palavras. Então, eu sou um médico que gosta muito de estudar. Então, eu tenho 4 títulos de especialista. Eu comecei com ortopedia, fiz ortopedia pediátrica em Curitiba, no Pequeno Príncipe, considerado o maior hospital pediátrico da América Latina. Fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano em San Diego, na Califórnia, fazendo neuromuscular. Voltei para Campo Grande e continuei estudando. A gente fala que às vezes você entra em algumas áreas por motivos próprios, né? Eu comecei a sentir muita dor e dentro da ortopedia não tinha solução. E comecei a observar que existiam outras janelas abertas. Se a porta estava fechada, existiam janelas. Uma delas da medicina preventiva, da medicina integrativa, que falava que existiam outras causas para você sentir dor. E eu conheci um médico que estava fazendo a pós do Lair Ribeiro. Entrei na pós do Lair Ribeiro de 2 anos e foi muito interessante porque me abriu outros caminhos. A partir daí não parei mais de estudar. Até porque eu fui nas fontes do Lair, porque como eu estudei nos Estados Unidos, sei falar inglês bem, eu fui aonde que ele estudou, para aprender outras coisas, né? Que ele também tinha, ele mostra de uma maneira mais superficializada, porque é muito material, e aí eu fui para coisas que têm efetividade. Quando a gente vê a medicina preventiva e a medicina integrativa, a gente vê que tem grupos diferentes, né? Tem os grupos pensando mais em esportiva, né? Em aumento de massa muscular, tem uns grupos mais esotéricos, vamos dizer assim, e o grupo do meio, que é com a parte mais científica, com a parte que tem efetividade. Então, hoje, eu também tenho o título de medicina preventiva e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque a gente vê o resultado, é um ganha-ganha. Legal. Ô, Daniel, cara, quando eu fui, Éder, vem cá, vamos fazer uma avaliação contigo, fui lá na clínica, cara, uma experiência muito legal. Fala pra gente sobre o que é essa kinésio, uma especialidade que nós temos 2 profissionais no Brasil, é isso? Você, 2 médicos, 2 né? médicos com essa especialidade. Fala assim, explica o que é. Eu sei que é um negócio, cara, pra quem é leigo, fala, cara, que coisa maluca, porque você mexe minha perna, põe a mão no dente, falou, esse problema tá no dente. Eu vou ser sincero, vou falar como experiência aqui, tá? Cara, eu sabia que eu tinha um problema naquele dente. É incrível. E eu, inclusive, já tinha uma agenda pra tratar o dente. E quando você foi ali fazendo o processo, você identificou um problema que eu sabia que eu tinha. Aquilo foi incrível. E eu, em momento algum, eu falei pra você. Fala pra gente o que é essa especialidade e qual que é o foco em tratar e quem são as pessoas que devem ser tratadas com ela. Como eu te falei, não parei mais de estudar. E eu descobri, através de uma dentista da Bahia, Cláudia Silveira, que combinou de trazer esse professor de Roma para dar uma aula sobre kinesiologia médica aplicada e posturologia. Que vê uma avaliação, uma técnica que tem 35 anos na Itália e que leva em consideração aquele início da kinesiologia americana, em que o Dr. Goodhart apertou um lado do peito do paciente e parou de doer do outro lado, e ele ficou muito assustado, falou, o que aconteceu? Ele começou a procurar mapas que tenham conexão, ele descobriu que mapas de meridianos chineses tinham essas conexões e começou a descrever. Falou, olha, o paciente chegava com a dor no punho, ele via onde que tinha no meridiano, apertava, parava a dor no punho e ele descrevia. Isso lá na década de 60. Os italianos pegaram isso e aumentaram muito a complexidade. Então, hoje não é só uma técnica diagnóstica, como uma técnica de tratamento. Então, você consegue
fazer uma anamnese, em vez de eu te perguntar o que está acontecendo, eu posso fazer uma anamnese com o seu sistema autônomo. Eu tenho um sistema que te controla de forma inconsciente. Agora, nesse momento, o seu cotovelo está faltando oxigênio, porque você está apoiado em cima de uma mesa de madeira. Daqui a pouco você vai tirar o cotovelo sem observar, sem estar consciente que está mudando de posição. Então, a gente consegue utilizar esse sistema para responder para a gente sim ou não. É muito mais interessante do que os outros sistemas, porque eu uso músculo grande. Então, é a face lata que eu estou usando na maioria das vezes. Se o paciente tem algum problema nessa perna, eu posso usar outra perna, eu posso usar outros músculos grandes. E a gente sabe que 50% dos problemas estão na boca. Por 50%. isso, 50% dos problemas. Tem alguns falam até 60%. Então, é interessante para eu conseguir fazer o diagnóstico e saber para quem que eu tenho que encaminhar. Se sou eu mesmo que vou tratar, por exemplo, uma desbiose intestinal, uma hipersensibilidade alimentar, ou se eu tenho que mandar para um dentista, se eu tenho que mandar para um osteopata. Então, realmente é uma técnica muito interessante e que é um grupo muito pequeno, são 4 dentistas e 2 médicos, né? E esse professor que vem da Itália, ele é médico e dentista. Ele tem 66 anos, se não me engano, e ele formou em medicina e especializou em odonto. Então, é uma visão que médico não tem de odontologia. Ontem eu fui num dentista e comecei a discutir com o dentista e falou, nossa, mas você está sabendo mais do que os meus colegas em relação a algumas coisas. Falei, não, mas é que eu estou estudando isso daí. E é muito interessante o resultado. É uma técnica difícil, é uma técnica que demora na consulta, mas que vai te dar um resultado que você não encontra em outro lugar. Ali, ele analisa não o efeito, a causa. A gente fala que nós somos como uma cebola de problemas. Então, ele vai te falar, por exemplo, qual que é o mais superficial e qual que é o mais antigo e qual que você deveria tratar primeiro. Então, ele vai te dar uma orientação de como tratar. Fala, olha, será que o paciente tem um problema dentário, ele tem um problema intestinal e ele tem um problema de coluna? Qual que eu vou tratar primeiro? Você fica na dúvida, né? Fala, olha, é um paciente poliqueixoso, né? Será que eu vou tratar tudo? Provavelmente, se você tratar na ordem que ele fala, o paciente vai ter um resultado melhor. Ele fala o corpo. Que o corpo fala. Às vezes, quando eu trato o que ele quer, o principal, as outras coisas somem. Porque aumenta a resiliência. Então, você fica mais resistente aos outros problemas. Então, eu tenho uma história bem ilustrativa, que é o seguinte. O paciente falava assim, quando eu como a bala vermelha, minha boca incha. Eu parei de tomar leite, agora eu posso comer bala vermelha, que a minha boca não incha. Não é que ele pode comer bala vermelha, é que agora o estímulo da bala vermelha está dentro de um range, a gente fala, de um tempo, de uma amplitude de resistência que ele tem. Como uma criança, né? Tem mais resistência do que a gente. Uma COVID numa criança é muito menos sintomática do que num adulto. E o que você tem observado assim, ó? Você já está... Não sei se você controla isso, é um número X, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas que já passaram pelo Dr. Daniel ali, frente a frente, atendendo. O que você vê assim que é Pareto ali, 80-20, né? Não sei se você consegue visualizar isso. O que você percebe como nos diagnósticos, como assim, ó, essa causa aqui, ou esse item, ou esse quadro clínico aqui, ele é constante e eu vejo ele num número maior que geral. Ah, sim. Então, as queixas geralmente são parecidas, mas por causas diferentes. Então, o paciente chega para mim com dor, até porque tem a história da ortopedia e tudo mais, ele vai por dor, para a gente ver o que está acontecendo. Dor no joelho? Dor no joelho, dor na coluna. Eu sempre falo que, por exemplo, uma dor na coluna ela pode ser causada por um trauma, ela pode ser causada porque quando você se irrita, o seu órgão-choque é a coluna lombar, ela pode ser causada porque você tem uma desbiose intestinal, um desequilíbrio nas bactérias do intestino, e você distende o abdômen. E aí, quem que tem que segurar você de pé? É o músculo da frente do abdômen e a lombar. Se o músculo da frente está distendido, a lombar vai ter que trabalhar pelos dois. Faz uma contratura lombar e tem dor. Então, são várias as causas que você pode ter com o mesmo sintoma. Então, dor é uma causa muito importante, fadiga, falta de energia, para mim é o segundo ponto, e problemas intestinais extremamente comuns.
E mesmo quando o paciente fala, não, eu vou no banheiro todo dia, muitas vezes ele também tem um problema intestinal, porque você tem que pensar no nosso meio, né, o environment que a gente está tendo de comida inflamatória, de toxicidade ambiental, tem muita coisa acontecendo. Só para você ter uma ideia, eles fizeram um estudo de cordão umbilical de bebês e tinham nos Estados Unidos, e tinham mais de 200 substâncias que não deveriam estar ali no cordão umbilical. Então, a gente já nasce com um problema. Qual que é o caminho, Daniel, para... Tá falando assim, você falou, tá batendo vários pontos aí, intestino, desbiose. E qual que é o caminho para ser saudável? Precisa realmente cortar tudo? Qual que é o caminho desse caminho saudável, cara? A resposta depende de cada um, é a singularidade. Qual que é o seu problema? Entendeu? Você, por exemplo, come muita comida inflamatória, por exemplo, e aí eu tenho que diminuir. Comida inflamatória? Existem várias comidas inflamatórias. Você pode ter comidas inflamatórias específicas para você, e você tem comidas inflamatórias que inflamam todo mundo. Um pouco mais, um pouco menos. Por exemplo, o leite é uma comida inflamatória. Não faz sentido tomar leite. Por exemplo, você toma um copo de leite, você inflama 6, eu inflamo 10, o paciente inflama 5. Todos inflamamos, só que cada um inflama um pouco mais do que o outro. Então, o leite é uma comida extremamente inflamatória. A gente sabe que tem vários problemas em relação ao leite. Eu tive uma aula agora, um mês atrás, em São Paulo, com um alemão, e ele falou muito que o leite não é alimento, que o leite é um indutor de crescimento. Crescimento ósseo. As sociedades que não tomam muito leite geralmente têm uma estatura menor, por exemplo, oriental. China. Crescimento de acne. Esse médico alemão, ele é dermatologista e explicou todas as vias bioquímicas que isso acontece. E imprinte tumoral. Então, isso que pode fazer com que você, no futuro, tenha um tumor, ou de câncer de mama, ou câncer de próstata, principalmente quando você toma muito leite na época da adolescência. Então, isso são trabalhos que eles comprovaram em relação à liberação de IGF-1, né, de hormônio de crescimento. E o interessante é que ele utilizou uma população do Equador que tem um defeito genético no IGF-1 e são todos muito pequenos, não tem acne e não tem tumor. Então, existe uma grande... É claro que o leite é um grande tabu, porque todo mundo está acostumado a tomar leite. Lembrar que o leite da vaca, ela pode ser caseína tipo 1, caseína tipo 2, pode ser mais inflamatório ou menos. Lembrar que o leite de caixinha não é leite, né? Pelo menos um leite que deveria estragar de manhã cedo para a hora do almoço, fica 6 meses na prateleira. Então, tem mais coisas ali, entendeu? A própria forma que eles fazem de esterilizar esse leite é complexa. Então, tem vários fatores. Eu não quero ser polêmico, né, e a pessoa assustar com o leite, mas são o que os últimos trabalhos mostram, que parece que não seria a comida ideal. E aí teriam substitutos, seriam os leites vegetais, de preferência os que não sejam de soja, né, porque ele pode ser considerado um xenoestrógeno, né, um hormônio feminino fraco. Mas os outros leites que tem, leite de coco, leite de amêndoa, leite de caju, tem leite de arroz, leite de aveia, tem vários tipos de leite diferentes que você poderia utilizar pensando numa melhora. Agora, todo mundo precisa tirar o leite? Não, mas eu preciso, porque eu inflamo 10. Talvez o paciente que está inflamando menos, nesse nosso exemplo, não precisaria. Às vezes ele vai inflamar mais com farinha de trigo, por exemplo, que é um outro fator inflamatório. E tem vários, tem amendoim, tem soja, tem milho transgênico, várias coisas que podem inflamar. Muita gente com alergia a ovo, né, aumentou em 200 vezes a alergia a ovo. E pensa-se que é porque a galinha está comendo milho transgênico e por isso que o ovo está ficando mais alergênico. Hoje, nos Estados Unidos, se estuda o efeito de um bife, olha como é que está lá nos Estados Unidos, o efeito de um bife de uma vaca que pastou em relação a uma vaca que foi alimentada com soja e milho. Que esse bife da vaca que estava confinada provavelmente é mais inflamatório do que a vaca que pastou. O cheiro da carne de confinada é diferente, né, cara? Eu sei que isso aí é individual também, porque eu não consigo comer carne confinada, eu sinto cheiro. Cara, é um cheiro, pra mim é insuportável. Cheiro de ração. De ração. E uma vez eu conversei com um cara que trabalha, do agro, né? Ele falou, sabe o que é isso? É o caroço do algodão.
O caroço do algodão deixa um cheiro na carne e tal, e eles entendem também. E é um grande problema, na verdade, isso aí, né? Faz muito sentido. E leite em pó? Também é leite de vaca, da onde Mesma que ele está coisa. vindo. Tem estudos lá também nos Estados Unidos que eles encontraram altas doses de ivermectina em leite em pó. Ivermectina. Ivermectina, porque tudo sai no leite. A mulher que está amamentando, ela não pode comer um monte de coisa, não pode tomar remédio, que sai no leite. A vaca também, né? E tem um estudo muito interessante que eles encontraram combustível de foguete no leite da vaca. Foi onde que essa vaca foi para arrumar combustível de foguete. E viram que, na verdade, o pasto, onde ela pastava, era próximo de uma área de lançamento de foguete. Então, caía o resto de combustível, ela comia ali e saía no leite. Olha que loucura, né? E assim, os leites de outros animais são um pouquinho menos inflamatórios, mas talvez você seja uma pessoa que também não possa tomar esse tipo de leite. Mas e onde pode levar uma inflamação? Que doença? Todas as doenças. Na verdade, o Alessio Fasano é o grande estudioso de intestino no mundo. Ele é italiano e ele é chefe do departamento de gastroenterologia pediátrica de Harvard. Ele que estava cotado para ganhar o prêmio Nobel, não ganhou, porque quem ganhou foi quem fez a vacina da AstraZeneca. Maravilha, maravilha. E aí, ele é muito cuidadoso com as palavras e ele fala o seguinte: todas as doenças são do intestino, começam no intestino. Eu penso que todas as doenças passam pelo intestino. Então, se você faz uma inflamação intestinal, porque a gente está falando de uma inflamação alimentar, né? Você comeu uma coisa inflamatória. Você pode fazer, e ele descreveu todos os mecanismos como isso acontece, você pode fazer uma coisa chamada leaky gut, que é o intestino vazante. Você abrir a camada entre uma célula e outra e permitir que restos de alimento, restos de bactéria, entrem em contato com o seu sistema imune. Porque pensa, é uma camada única de célula. Tá? São 200 são 200 metros quadrados o trato gastrointestinal de contato. É uma quadra de futebol de contato. Porque é tudo em invaginações e microvilosidades, né? Se eu esticar aquilo, são 200 metros quadrados. Com uma única camada de célula, com sangue de um lado e o bolo alimentar do outro. Então, tem que ter defesa, né? Então, alguns livros falam 70%, outros 80%, outros até 90% da sua defesa estaria abaixo dessa camada de célula. Que, se tiver aberta, é o torcedor do Flamengo entrando na torcida do Corinthians. Entendeu? Vai causar uma bruta de uma reação inflamatória. E aí pode dar doença autoimune, pode estimular diabetes, pode fazer o que a gente chama nos Estados Unidos de inflamossoma, que é a inflamação sistêmica. Então, às vezes você pensa numa criança com condutas autistas que ela pode estar com o intestino inflamado. Eles olharam a cabeça inflamada. Um exemplo básico. Eu tenho uma médica lá no hospital universitário que teve Covid, na época do Covid, e ela teve a possibilidade de fazer uma ressonância cerebral. E estava com inflamação cerebral. Agora? Na época, né? 2020, por aí. Uhum. Então, provavelmente ela teve uma inflamação cerebral pelo Covid. Mas o problema não era a inflamação cerebral. O problema era o Covid, a inflamação sistêmica, a inflamação pulmonar. Então, sempre que você pensar num processo inflamatório, você vai pensar num processo inflamatório sistêmico, que quando você inflama o intestino, você também está jogando uma inflamação para os outros sistemas. Doutor, eu sei que médico toma muito cuidado e eu vejo isso com você. A gente tem conversado constantemente, você tem um cuidado com as palavras, mas eu posso falar, né? Cara, presta atenção, galera. A Bayer é o maior produtor de remédio do planeta. A Monsanto era o maior produtor de grãos do planeta. Deus fez o grão para você colher, planta, colhe, planta novamente. A Bayer comprou a Monsanto. Aí veio transgênico e tal. No soja transgênico, não sei se você sabe disso. O doutor sabe. No soja transgênico, o soja que eles colhem, a semente daquele soja que plantou, que colheu, se você plantar de novo, ele não nasce. Olha que louco. Então, a empresa que produz grãos para o mundo comer é a mesma empresa que produz remédio, aquela questão da medicina da doença, né? Que é a farmácia da doença, o mercado da doença. E é o mesmo que produz o alimento. Você acha que faz sentido para essa empresa que as pessoas entendam que muito da cura
ou grande parte dela, né, doutor, tá dentro do alimento, cara. O alimento pode curar. Faz sentido o que eu tô falando, doutor? E assim, você tem que pensar em pesticida, você tem que pensar que o nosso meio ambiente está mais complexo, está mais tóxico de uma maneira de falar mais geral. Então, que a gente tem que melhorar a nossa resiliência. Não dá para sair do planeta. Então, a nossa resiliência tem que melhorar. Então, o que você puder diminuir de toxicidade, porque uma coisa é a toxicidade que você não controla, a outra é que você faz questão de ter, né? Então, a gente fala, por exemplo, de xenoestrógeno, estrógeno estrangeiro. Pesticida é xenoestrógeno, conservante pode ser xenoestrógeno, plástico pode ser xenoestrógeno, petróleo pode ser xenoestrógeno. Então, por que eu preciso abrir o vidro do carro na hora que eu estou abastecendo o carro e cheirar gasolina? Não precisa, né? Por que eu preciso tomar um copo de água, tem uma garrafinha de água de plástico? Porque apesar de haver uma regulamentação de bifenol A, hoje se fala em bifenol C, que o bifenol ele está relacionado à maleabilidade do plástico. Quanto mais maleável, pior. Mais molinho. Exatamente. Então, quando eu tenho um plástico mais duro, mais como acrílico, é diferente. Entendeu? É melhor? É melhor. Mas quando eu tenho um plástico extremamente maleável, é complicado, porque se você botar uma coisa quente ali dentro, o Dr. Tom O'Brien fala muito para os americanos de tirar a tampa do café, né? O americano gosta muito daqueles cafés grandes com a tampa. Fala, tira a tampa. Não toma com tampa. É porque a tampa é de plástico. A tampa é de plástico, tá tomando hormônio feminino. Aquela história que eu falei para você da água da minha casa. Eu quebrei a torneirinha e fui lá e comprei uma torneirinha normal. Gosto de plástico. Tirei a torneirinha e botei uma de inox. Legal. Né? Por quê? Porque eu sei que eu tô tomando hormônio feminino. Então, para que eu vou tomar? Xenoestrógeno, né? Não é exatamente hormônio feminino, mas é parecido. Então, por que eu vou tomar? Aí aumenta a produção no corpo de hormônio feminino? Não, ele se liga ao receptor de hormônio feminino. Aí não produz, não aumenta a produção. Não aumenta a produção, mas ele deixa a mulher mais estressada, né? A gente brinca mais estrogênica, né? E o homem não precisa de tanto hormônio feminino. Legal. O estresse, cara, fala aí pra gente, cortisol, mano, que é o hormônio do demônio. Tem um nível de cortisol, mas recentemente eu estava conversando com outros profissionais da área da saúde, também até entrevistando aqui, é assustador o quanto as pessoas estão estressadas, né? Isso é indicadores aí. Fala para aí, qual que é o caminho, cara? O que gera isso? Tipo, cortisol ou outros hormônios, essa parte técnica é contigo, e o caminho disso para controlar? Então, veja, o cortisol não é do demônio, não. O cortisol é um hormônio fantástico, é um hormônio anti-inflamatório, é um hormônio que diminui dor. Desde que ele seja utilizado na hora certa, perfeito de você usar. Por exemplo, você está correndo um boi bravo, entendeu? Você quebra o seu tornozelo durante a corrida. Você continua correndo com o tornozelo quebrado e pula a cerca. Lá depois da cerca você vai sentir. Como que você conseguiu fazer isso? Pelo cortisol. Você encheu de cortisol, você ficou forte, entendeu? Ele te joga sangue para os braços e para a perna para você lutar e fugir. Ele tirou a sua dor e te deu energia para você correr, entendeu? Até você chegar do outro lado. Lá do outro lado você vai sentir a dor. Então, o problema é que a pessoa está correndo o boi bravo dioturnamente. Todo dia. Eu brinco com algumas pacientes, chegam e falam, às vezes está dormindo com o boi bravo, né? E aí você consegue ficar num estresse maior alguns anos, 2, 3 anos. Aí você faz uma disfunção, que a gente chama de disfunção do eixo HPA, que é o eixo de produção de cortisol. Como se você não conseguisse produzir mais naquela quantidade. Então, aquele cortisol que você deveria produzir todo dia, geralmente 40 miligramas de cortisol, você começa a produzir menos. Se você produz menos e você continua estressado, você continua correndo do boi bravo. Só que você está produzindo menos cortisol. O seu corpo fala, produz alguma coisa, entendeu? Produz. Aí você começa a produzir prolactina. Tem mulher muito estressada, começa a ter leite. Que prolactina é um hormônio para dar leite, tá? Você começa a produzir adrenalina. Quando você está com adrenalina, você fica um fio desencapado. Você fica um fio desencapado. Encostou em você, você explode. Né? Você começa a produzir hormônio melanotrófico, começa a manchar. Por quê? Porque ele está tentando, de alguma forma, suprir a falta do cortisol. Então, o que a gente quer de hormônio, por isso que eu te falo do pessoal do meio, entendeu?
O que você quer do hormônio é quantidade normal. Não quero excesso e nem falta. Então, quando eu tenho o cortisol equilibrado, a sua vida é maravilhosa. Quando eu tenho excesso de cortisol, você precisa algumas vezes. Ó, alguém te fechou no trânsito, você precisa de excesso de cortisol. Correu do boi bravo, precisa de cortisol. Só que você não pode fazer isso o dia inteiro. Então, o que acontece é que nós estamos com estímulos para ficar estressado o tempo todo. Então, eu gosto muito do Dale Carnegie, que fala o seguinte, para a gente se preocupar. Ele tem um livro, né, Como Não Se Preocupar, e ele fala 2 pontos. Ele fala 1 ponto. Você se preocupa com coisas que estão na sua alçada. Então, coisas que não estão mais na sua alçada, o que você vai fazer? Não dá para fazer. E se preocupe e dê para os donos os problemas. Então, assim, a avó que se preocupa com o namorado da neta. Está muito longe, entendeu? Você tem que se preocupar com o seu relacionamento com a mãe, seu relacionamento com a neta e, às vezes, até o seu relacionamento com o namorado dela. Agora, o relacionamento dos dois é problema deles, entendeu? No máximo da mãe dela. Tá? Porque senão você começa a pegar no ambiente, assim, olha, sei lá, em outro país está acontecendo tal coisa. Fala, olha, está completamente fora da minha alçada. E se você quiser ajudar, você ajuda aqui. Tem tanta gente precisando aqui, ajuda aqui. Então, existem várias estratégias para melhorar estresse. Aí depende do caso. Que, por exemplo, que nem eu estava te falando, uma mulher de 40 anos, né, que está ali pré-menopausa, com alteração hormonal, e aí ela já está com um sono mais superficializado, ela já está mal-humorada pela falta do hormônio, ela já está com calorão de noite, na hora que ela consegue dormir tem um calorão que acorda ela. Então, ela vai estar se estressando mais pela falta do hormônio. Então, é claro que vai ter uma regulação de dieta, de hábitos, mas essa paciente provavelmente vai precisar de hormônio para regular esse fator, né? Não, é uma paciente que está jovem e que está estressada porque ela vai fazer vestibular, né? Aí você pode fazer o quê? Você pode modular o cortisol dela, porque ela está enchendo de cortisol e está alterando o sistema. Então, você modula o cortisol dela. Ensina técnica de respiração, mindfulness, melhora sono, ensina como que estuda. Dá Eu sempre gosto de ferramenta. Ferramentas, né? Eu falo assim, olha, você não precisa inventar a roda, né? Muitas ferramentas já estão aí, ferramentas psicológicas, né? Eu falo, olha, que você vai no psicólogo, mas a primeira coisa que você vai falar para ele é o seguinte, eu quero ferramenta. Se ele não te der ferramenta, procura outro. Por quê? Para ter efetividade. Esse paciente começar a melhorar. Não tem jeito, né, cara? O ser humano, ele não é um joelho, não é o intestino, não é o braço, não é o cotovelo, não é a cabeça. Ele é, inclusive, tem o estado emocional aí, né, doutor? Vou tomar uma água aqui. Vou aproveitar para falar do nosso parceiro da Aqualive. Aqualive, a Life 30 é a única. Hoje nós somos o único estúdio academia em Mato Grosso do Sul a ter uma água pH 10 ionizada. Você já vai falar aí da qualidade da água, Daniel, que você consome essa água dentro da Life 30. Daniel é cliente Life 30 aí, treina na Life 30. O que é isso, Éder? É uma água de qualidade. É importante tomar água de qualidade, Daniel? Sim, é um dos fatores que a gente tem até para ganhar mais energia. Como eu te falei, uma das queixas principais é falta de energia. Então, a hidratação é fundamental. Se você não funciona sem água, você é feito de água. Então, uma água de qualidade, inclusive é um filtro que eu tenho em casa, da mesma marca, muito parecido com esse daqui. E é água que eu tomo em casa também. Quando eu comprei, cara, esse filtro, comprei pra minha casa primeiro. A minha esposa sofria de fortes enxaquecas. Aí, cara, simplesmente cessou. Falei, impossível não botar um filtro de qualidade pro nosso cliente, porque se eu consumo isso, eu preciso colocar dentro do nosso cliente também. E é legal, uma coisa que eu percebo que as pessoas levam a garrafa maior, é comum isso acontecer dentro da live, e pegam a água e levam para casa, e eu faço questão, a gente estimula isso, porque não é simplesmente água por água, não é uma água que vai literalmente hidratar seu corpo, tá? A Farmalab hoje é uma farmácia de manipulação, você tá junto aí, conhece a Adri, conhece a Farmalab, também trabalha com eles, faz um trabalho muito legal dentro de Campo Grande, dentro do estado e futuramente dentro de Brasil, né? Que é uma farmácia de manipulação. E a Havana, a gente tem na Havana, é uma parceira também da Life 30, não só do nosso podcast. A Havana, ela tem um café premium. Um dia eu tava conversando com a Nutri, ela falou, Éder, falando sobre café, né? Falou, cara, esse café
padrão que a gente compra de mercado aí, você não tem noção. Eu falei, você não tem noção do quê? Eu falei, eles moem tudo, cobra, pau, pedra, tá tudo lá. E você toma isso. A gente acabou de falar sobre o intestino, né, cara? E as pessoas consomem um café que não é um café de qualidade. Um café premium, como o da Havana, é um café selecionado. Agora eu entendi o que é a palavra selecionada. Literalmente seleciona impurezas ali, tá? E aí, cara, nós estamos aqui também com a Balance Life, que é a clínica. Fala aí, cara, o que é a Balance Life e o que você faz dentro da Balance Life em relação a pessoas. Então, como o próprio nome diz, a gente quer um equilíbrio. Então, eu vou ver o paciente como um todo, atendido de uma forma singular, e a gente vai ver aonde que ele precisa ser atendido de forma efetiva e com pouca suplementação. Eu não gosto dessas suplementações muito grandes, eu acho que tem que ser pouca suplementação variada. Então, agora ele vai tomar isso, depois ele vai tomar aquilo outro. Por quê? Porque eu não quero tomar. Eu, como médico e paciente, não quero tomar um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando a gente equilibra isso daí, o paciente melhora muito. Então, a gente olha exames de sangue, exames laboratoriais, faz, às vezes, a kinesiologia. Veja, a consulta de kinésio é diferente, mas eu posso fazer alguma parte de kinésio para ver alguma coisa específica. Por exemplo, tenho um paciente que ele teve uma reação alérgica e ele não sabe ao quê. Ele estava achando até que ele tinha aplicado ele tinha passado uma testosterona transdérmica que tinham prescrito para ele de uma outra farmácia, ele achou até que era testosterona, e a gente começou a fazer vários testes. Eu até falei para ele trazer na próxima vez a que ele fez na outra farmácia para a gente ver se realmente foi a testosterona ou se foi alguma coisa que ele comeu. Porque o paciente não sabe, mas a hipersensibilidade tardia mediada por IgG, olha o tamanho. Vamos voltar, né? Eu tenho alergia, que é mediada geralmente por IgA e IgE. É como se fosse aeronáutica. E eu tenho o exército, que a maioria das pessoas tem algum grau sobre alguma coisa, que é uma hipersensibilidade tardia. Então, vamos dizer que você come uma pizza hoje... Passa mal, passa aquele mal-estar. Não passe mal, você vai passar mal daqui 2 dias. Entendeu? Vai ter uma enxaqueca daqui 2 dias. Você falou, nossa, mas hoje eu comi salada, no dia da pizza eu não senti nada. Você perde o link do problema, da causa com o problema. Então, às vezes, não foi a testosterona, às vezes foi que ele comeu a pizza. Entendeu? 2 dias antes e sentiu toda aquela reação. Ele teve muita coceira, na verdade. Não foi de fechar a glote, foi coceira no corpo. Então, você consegue fazer uma avaliação muito maior do paciente. Lá tem soroterapia, tem ozônio, então a gente consegue fazer um tratamento mais abrangente e indicar realmente para quem ele precisa ir, caso não seja da parte de medicina preventiva. Por exemplo, o dentista, por exemplo, o osteopata. Então, é uma visão bem interessante e eu fico muito feliz que os pacientes estão gostando, porque é um ganha-ganha. Eu fiz muito tempo perícia judicial, que uma das minhas especialidades é em perícia. E era sempre negativo o resultado, né? Porque era eu com uma máscara aqui, querendo ver aonde que você está tentando dar o golpe, e você com a máscara aí não deixando eu saber o que está acontecendo direito. E eu saía muito cansado das consultas, né, das perícias. E eu parei de fazer perícia judicial, fiz um monte, fiz umas 10 mil. Nossa. E comecei a fazer essa medicina, então, assim, o nível de energia é diferente. Então, você começa a observar o ganha-ganha, entendeu? Eu saio energizado da consulta. É incrível, cara. Falar sobre energia, tá, Daniel? Parece um negócio porque não é perceptível, não é palpável, não é físico. E as pessoas precisam entender, né, cara? Tá? A escala não é Hertz, é Hopkins, né? O doutor que criou uma escala lá de energia, mensurando Hertz, que quando eu vi, cara, falei, cara, faz muito sentido, porque aquela situação, quando às vezes você bate com a pessoa, você fala, pô, não gostei dessa pessoa, mas tá muito ligado à energia, e você acabou de falar sobre isso também, cara, o quanto é importante. E tudo isso está linkado também a modelo mental, né? Mapa mental, porque você tem um modelo mental, uma forma de você enxergar o mundo. Então, eu enxergo o mundo tudo azulzinho, bonitinho. Maravilha, agora eu posso enxergar o mundo tudo escuro. É o mesmo mundo, cara, é o mesmo mundo do Daniel. Só que esse modelo mental que eu tenho, ele, como eu olho, eu vejo o mundo, ele gera uma energia no meu corpo. Uma frequência, né? Uma frequência, exatamente. Você vai trazer pessoas parecidas. Pessoas parecidas. E vai expulsar as pessoas que não são parecidas. Adoece, cara.
Adoece? É. Como assim? As pessoas ficam doentes por energia? Pode desencadear alguma coisa? Tem alguma coisa parecida? Eu acredito que sim, né? Que tem aquelas pessoas que sugam a energia da gente. Então, como médico mesmo, você tem que aprender algumas técnicas, né? Para você não doar toda a sua energia para o paciente. Né? Eu demorei para aprender as técnicas, mas eu sempre lembro, olha, eu formei em 2001. Eu sempre lembro de um paciente, eu acho que eu estava no 4º ano de medicina, e a gente foi para Santa Casa na parte psiquiátrica que ainda tinha ali. E eles deixaram a gente dentro de uma sala, eu com uma outra estudante, fazendo a anamnese de uma mulher super deprimida, que tinha tentado suicídio e tudo mais. E ela foi contando aquilo ali, e eu saí quase de 4 da consulta, e ela falou, olha, eu acordo todo dia 2 horas da manhã. Eu acordei 2 horas da manhã. Entendeu? Aí eu aprendi técnicas que você vai ficando mais velho, você vai começando a saber jogar melhor para você não entrar nessa brincadeira, vamos dizer assim. Mas que a frequência existe. Então, por exemplo, eu com a Kátia, pensa assim, combinou a frequência. Né? Ela é uma pessoa espetacular. Você vai até chamar ela também, né? Para fazer, a Kátia Volpe, para fazer uma entrevista. Mas assim, combinou a nossa frequência, sabe? De ir para frente, de gostar de estudar. Então é muito interessante. E ao mesmo tempo você acaba perdendo algumas pessoas que não estão mais naquela frequência. A gente brinca muito, cara. Eu acho que o Brasil banalizou um negócio muito importante chamado de coaching. O coaching processo e o coaching profissional. Principalmente por causa de rede social. Rede social, cara, é bom, mas é ruim. Por quê? Porque é um filtro, né, cara? Da mesma forma que eu tenho um filtro do planeta, do mundo, da onde eu vivo, o Instagram é um filtro, cara. O Facebook é um filtro que você fica olhando ali. Ele não é real, né? Gera uma realidade pra você. Então ali tem muito cara picareta. O Brasil é terrível nesse sentido. Só que tem muita coisa boa que vem do coach, de transformação, de modelo mental. Eu tenho 3 certificações em coach. Então, com o tempo, você pega a ferramenta e começa a aplicar no dia a dia. Eu não dou conta, cara, de ver do meu lado ou próximo de mim alguém que fica reclamando. Por quê? Porque é um modelo mental. E é muito louco como que você pode quebrar isso com perguntas, cara. Então você, tá, beleza, o que você vai fazer pra mudar isso? Tá reclamando lá, tô sem dinheiro. Mano, o que você vai fazer pra ganhar mais? Empreende, pô. Dentro do mercado da saúde tem, cara, eu vejo oportunidade pra todo lado. Eu não dou conta de ver um cara que formou em alguma coisa da área da saúde e não consegue se manter dentro do mercado, não consegue se posicionar, porque o Brasil é um país doente, cara, doente assim, sedentário. O Brasil é um país sedentário, sobrepeso e obeso. Isso é estatístico, tá lá, não sei o que estou dizendo. E as pessoas ali precisam do quê? Precisam de saúde. Então é um mercado que é ascendente, é um mercado que cresce assustadoramente. Nós estamos entre os 3 maiores mercados do planeta em faturamento, quando você fala em mercado de saúde e mercado fitness. Ao mesmo tempo, tem gente aí que não consegue se posicionar dentro do mercado. Você é professor universitário também? Foi ou é? Fui. Foi. Dei aula na medicina lá na Uniderp 2006 a 2011 ou 12. Não lembro mais. Mas eu gosto muito de dar aula. Sempre gostei de dar aula. Eu estudo como dar aula até, de tanto que eu gosto. Vai sair um curso aí, né, cara? Tem que sair. Provavelmente, porque é muito interessante, é muita técnica. Porque às vezes você faz uma coisa instintiva, né? De fazer Olha, eu sei que eu tenho que fazer de determinada forma, né? Mas aí a gente pode ter, assim, certinho como é que faz. Método, né? O método. E o método facilita. Muito. Você faz 10 em 1, cara. 20 em 1. Exatamente. 10 anos em 1 ano. Você faz 5 anos em 2 meses quando você tem um método, cara. As pessoas precisam entender. Você não precisa criar, reinventar a roda. Você pode conectar com pessoas que já fazem ou que já estão onde você quer estar e falar pro cara, mano, me ensina. O cara vai falar simplesmente, eu cobro por isso. Paga, porque isso é uma Vai ser muito mais barato, né, do que você ir Nossa. atrás e descobrir tudo como é que Essa foi uma faz. crença que eu quebrei, cara. Porque quando eu entrei no primeiro Mastermind, que eu paguei lá 30 mil reais pra entender como é um jogo, que é o jogo do mercado fitness, falei, cara, vale 70, vale 80. Hoje eu pagaria 100. Por quê? E vou acabar negociando isso aí pra partir pro próximo nível. Por quê? Quando você começa a investir em pessoas, pra estar próximo de pessoas no outro nível, o que você faz com o seu nível? Você sobe. E pra isso, lógico, você tem que pagar, cara. Não tem É o como. ganha-ganha, né? É o ganha-ganha, cara. Pode ser retorno financeiro ou não. Você pode dar alguma coisa que a pessoa precisa, ser interessante pra essa pessoa, e que essa pessoa fique com uma dívida emocional ao ponto de te entregar algo. Isso é ser
intencional, né, cara? Não é ser maldoso ou aproveitar. Daniel, pô, maravilha, hein, cara? Como eu falei antes no bastidor, que tem uma galera, o Pedro da Aqualive tá aqui, a Jéssica, que é o nosso comercial, barra marketing, barra vendas, barra tudo, tá aqui também, e a galera de fundo. A Jéssica é terrível, cara. Nós vamos fazer um podcast só falar sobre vendas. A Jéssica vende, cara. A Jéssica vai ensinar muita secretária de médico aí como vender, que é um gap aí, viu, Daniel? Tem um gap aí que é o médico, e vou falar aqui pra você, cara, você é médico. Você tá deixando 30% a mais de faturamento escoar pelo meio de seus dedos. Como, Éder? Pô, seu time não tem que ser um time de secretárias. Pode chamar secretária, você pode ter CLT lá secretária, mas é um time comercial de vendas. Você não tem método de venda, você escoa. Você pode ter uma agenda lotada e aí eu te ensino como, cara. Fica em paz que em algum lugar vai ter um link pra você clicar aí, pra você cair dentro de um programa, que é um programa de aceleração, que ensina isso. Como transformar a sua secretária em vendas. Isso é um gap terrível. Minha esposa é médica, eu conheço um monte de médico. Os caras sofrem com o tal da secretária. O que você precisa? Um método, moço. Eu vou te entregar esse método aí. A Jéssica te ensina esse método, tá? Então a galera tá aqui. Você está chegando ao final do podcast. Ah, Éder. Cara, eu preciso de mais uns 4 podcasts contigo, Daniel. Eu tinha aqui 10 perguntas, né? A gente fez junto essas perguntas. Eu acho que não fez nenhuma. Não. Nada do que a gente programou tá... Por quê? Porque é muito conteúdo. É. A cabeça do Daniel, bicho, é um negócio incrível. Que aos pouquinhos a gente vai tirando as coisas daí. Pra quê? Pra ajudar as pessoas que estão aí, pra você entender mais sobre saúde. Viver 100 anos. Viver 100 anos pode parecer simples, é difícil, mas... viver 100 anos, mas não tô falando de viver 100 anos numa cama, né, irmão? Sentado numa cadeira de rodas. É viver 100 anos com tomada de decisão, sendo inteligente, vivendo isso. Daniel, vou abrir um espaço aqui pra você. O que eu não perguntei, que você queria falar... Qual é o recado que você quer deixar aí? Qual que é o legado? Porque isso é uma coisa que eu conversei com o Adriano da Pharmalab. Esse podcast tem um negócio muito legal, cara. Daqui 50 anos ele vai estar no ar ainda. Daqui 20 anos ainda vai estar no ar. Então tem gente que pessoas que não vão se conectar com o Éder ou com o Daniel, mas em algum momento futuro pode ter acesso a isso, cara. Então deixa aí com as suas palavras, qual que é o legado, o que você quer falar, o que eu não perguntei, o que você queria deixar aí para o ouvinte / quem está assistindo. É que o assunto realmente é muito grande, porque o médico que era um super especialista, veja, 5 anos de residência, especialização nos Estados Unidos em neuromuscular, uma coisa extremamente específica, voltei como se fosse um clínico geral, porque agora o paciente está chegando lá com várias queixas e a gente vai fazendo não um tratamento único. Até porque eu nem acredito mais, assim, o paciente chegar com dor no joelho, eu tratar o joelho, né? Será que a dor do joelho é do joelho? Né? Tem casos e casos diferentes. Às vezes até mas muitas vezes não é. Então, eu gosto muito dessa medicina, eu acho que é a medicina do futuro, a medicina de agora, né? Para quem quiser, já existe. Eu acho que em pouco tempo nós vamos ter mais especialistas, porque... não dá mais para você ficar dando anti-inflamatório, analgésico e tratar o paciente de uma maneira de tratar a doença. Você tem que tratar o paciente, porque às vezes o problema dele é psicológico, né? A queixa física é só uma forma dele chamar a atenção para o outro problema maior. E você está sintomático, você está dando um remédio sintomático. Ele tem uma pedra no sapato e eu te dou um anti-inflamatório. Diminui a dor? Diminui. Temporariamente, passou o efeito, dói de novo. Dói até mais, né? Porque você continua andando em cima daquele sapato com a pedra dentro. Então, é uma medicina que eu gosto muito. Quem quiser conhecer, pode ir lá na clínica. Eu acho que vocês vão achar muito interessante. E estou aberto para quando você quiser mais, a gente vem, porque tem muito assunto realmente. Bora já fazer agenda, né, irmão? Tem jeito, que é muito conteúdo. E esse é o legado, cara. O Life 30Cast está aí para transformar vidas, para levar o movimento, para aumentar o movimento que a gente já faz dentro do ecossistema. Obrigado, Daniel. Obrigado a galera que está aqui, está visitando aqui no bastidor. Então, cara, fica de olho, tá? No nosso YouTube, no canal aí. E tem os cortes também, os collabs. Tem muita coisa que tá saindo. Fica de olho, valeu? Grande abraço, galera. Fique com Deus.